Professor Rodrigo, com a palavra. Olá, bom dia, pessoal. Eu vou começar aqui, eu só vou antes vou só abrir aqui a lousa, usar o Word para usar uma espécie de lousa, e aí a gente já começa. Como eu troquei de computador do ano passado para esse, eu não tinha usado ainda o Teams para aula, porque eu uso o OBS, eu não tinha configurado a privacidade do computador, então, como não estava com a configuração de privacidade certa, ele não estava permitindo que eu abrisse a câmera. Deixa eu abrir aqui a nossa lousa, para que vocês tenham também acesso a uma espécie de escrito, para ficar mais didático também. Pronto, aqui. E aí a gente já começa. Cadê aqui? Pronto. Cadê compartilhar? Pronto. Vocês estão vendo a tela do Word aí, né, pessoal? Só digam para mim se estão vendo a tela do Word. Então, né? Sim. Perfeito. Então, tá ótimo. Então a gente vai dar início. Bom, eu conversei com o Surreal, e essa turma não necessariamente é a mesma que a turma que eu lecionei lá atrás. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre teoria do crime, tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Vou falar sobre esse ponto. Acho que é o ponto mais importante de direito penal propriamente. Então, a ideia aqui é conversar um pouco sobre teoria do crime. Bom, quando a gente fala de teoria do crime, conceito, deixa eu aumentar aqui a letra. Pronto. Conceito que se adota é o conceito tripartido, esse conceito que se adota, segundo o qual crime é fato típico, ilícito e culpável, esse é o conceito que se adota. Então, não há que se falar em conceito bipartido, ou que culpabilidade não é elemento do crime, isso é um erro, tá? Então, a gente nem vai perder nosso tempo aqui discutindo concepções equivocadas relacionadas à teoria do crime. Deixa eu aumentar um pouquinho, pronto. Então, a gente vai trabalhar com esse conceito analítico, sendo que no fato típico, que é o primeiro elemento do conceito analítico de crime, eu tenho 4 elementos. Eu tenho a conduta, tenho o nexo causal, tenho o resultado e tenho a tipicidade. Esses são os elementos do fato típico, de maneira que a gente vai trabalhar, vai começar pelo fato típico. Mas antes de começar propriamente pelo fato típico, é importante a gente lembrar, a gente tem em mente aqui, alguns pontos. Primeiro, para que eu tenha crime, eu preciso preencher esses 3 elementos. Então, eu preciso de um fato típico, ilícito e de culpabilidade. Eu vou necessariamente fazer essa análise nessa ordem. Então, eu vou primeiro analisar o fato típico. Se o fato for típico, eu migro para a ilicitude. Se o fato for típico e ilícito, aí eu migro para a culpabilidade. Então, percebam que eu necessariamente tenho que passar por esses 3 elementos para ter crime, tá? E nessa ordem, isso é muito importante. Eu percebo muitas vezes alunos de OAB, eles têm uma dificuldade, né? Porque eles invertem né, a análise, passam a analisar excludente de ilicitude sem ter analisado o fato típico. Veja, só faz sentido eu migrar para a ilicitude se o fato for típico e migrar para a culpabilidade se o fato for típico e ilícito. Tudo bem, pessoal? Tá? Bom, ótimo. Agora, ponto importante. Eu sugiro que vocês, eu vou fazer aqui claramente, eu vou fazer uma digressão, mas eu sugiro que vocês tenham em mente, que vocês tenham uma boa noção, quando vocês forem estudar, eu sugiro que vocês analisem, vocês vão ter uma tabela, tem um esquema em que vocês consigam ter uma percepção geral da teoria do crime. Então, por exemplo, esses elementos do fato típico, conduta, nexo causal, resultado e tipicidade, é importante que vocês tenham aí o domínio sobre o assunto,
para que vocês se sintam mais, né, para que vocês possam aí ficar mais à vontade na hora de tratar do tema, na hora de estudar o assunto, perfeito? Então agora, conduta, pessoal. Vamos lá falar de conduta. Bom, primeiro ponto importante quando a gente conversa sobre conduta é lembrar, eu não vou colocar aqui conceitos de conduta, tem livros de centenas de páginas só sobre isso, para a OAB isso não importa. O que importa para a OAB aqui é a gente focar nas hipóteses de ausência de conduta. Então, focar naquelas hipóteses em que não há conduta, até porque algumas delas já foram questionadas no exame de ordem. Então, basicamente, eu vou conversar com vocês aqui de uma delas, que é a mais importante para a prova, que é a coação física irresistível, essa primeira hipótese aí de ausência de conduta. Se alguém pratica um ato aí coagido fisicamente por alguém, essa pessoa não pratica conduta, tá? Então, alguém agarra minha mão e agarrando a minha mão, violentamente direciona a minha mão em direção ao rosto de outra pessoa. Nessa hipótese em que a pessoa agarra minha mão e direciona violentamente essa minha mão sobre o rosto de uma pessoa, eu tenho aí uma hipótese em que a minha mão foi um instrumento da vontade de alguém. Portanto, eu não pratico conduta, porque a pessoa exerceu uma coação física sobre a minha mão. Então, nessa hipótese, qual é a consequência, pessoal? Nessa hipótese de coação física irresistível, somente é punido, somente tem responsabilidade penal o autor da coação. Então, nessa hipótese, que já apareceu inclusive na OAB, o sujeito que é coagido não pratica a conduta. Portanto, se ele não pratica a conduta, eu notei o seguinte, que eu mencionei, que na hipótese de ausência de conduta, somente é punido o autor da coação. Então, o sujeito coagido não tem responsabilidade penal, porque ele não pratica a conduta. Portanto, em relação a ele, nós temos fato atípico, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Bom, agora, cuidado, eu estou falando aqui da coação física irresistível. Isso por quê? Porque se a coação física for resistível, ou seja, o sujeito tinha condições de resistir. Se a coação física for resistível, aí nessa hipótese o coagido também vai responder, mas incidirá para ele mera circunstância atenuante, ok? Então, se a coação for resistível, o coator necessariamente vai responder, ele responde em qualquer hipótese, mas o coagido, ele também responde nessa hipótese, e aí para ele eu tenho mera circunstância atenuante. Lembrando que atenuante é levada em consideração na segunda fase da dosimetria da pena. Eu tenho, quando eu falo de dosimetria, não vou falar de dosimetria hoje, mas é importante lembrar que na primeira fase de dosimetria eu levo em consideração circunstâncias judiciais, lá do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase da dosimetria eu levo em consideração agravantes e atenuantes, e na terceira fase da dosimetria eu levo em consideração causas de aumento e causas de diminuição, perfeito? Agora, segunda causa de ausência de conduta, movimentos reflexos. Então, na hipótese de movimento reflexo, eu também não tenho conduta. E o que é movimento reflexo? É aquele ato que chega diretamente à região motora sem intervenção da vontade. Então, essa é a ideia de movimento reflexo, né? É um ato que chega diretamente à região motora sem intervenção da vontade. Ora, na hipótese de ato, então, exemplo é do sujeito que leva um choque. Ele leva um choque e, ao movimentar o seu corpo, ele atinge outra pessoa. Claro que no movimento reflexo aqui não existe conduta, tudo bem? Muito cuidado com isso. Bom, então aqui também, se ele leva um choque e atinge outra pessoa em razão desse choque, também não tem conduta, porque aqui eu tenho movimento reflexo. Eu não posso confundir movimento reflexo com ação em curto-circuito, tá? Ação em curto-circuito
é aquela reação explosiva, automática, como, por exemplo, uma atitude estimulada por um ato de torcida organizada, um homicídio sob violenta emoção. Aqui eu tenho ato em curto-circuito ou ação em curto-circuito. Na ação em curto-circuito eu tenho conduta. É diferente do movimento reflexo em que não há conduta. Então aqui há conduta. Diferentemente do movimento reflexo, que, como nós estamos vendo, é uma hipótese de ausência de conduta, tá? Então, muito cuidado aí com essas situações para diferenciá-las. Agora, 3, estado de inconsciência, tá? Estado de inconsciência. Estado de inconsciência. Bom, estado de inconsciência, aqui basicamente no Brasil, é pacífico, que isso abrange sujeitos em coma, dormindo. Então, estados em que o sujeito não se encontra consciente. De modo que você fala, bom, mas como é que alguém dormindo vai praticar algo que pode ser objeto, em tese, de direito penal? Bom, é simples, né? A mãe está dormindo, e aí quando ela vira para o lado dormindo, ela sufoca o bebê. Ela está dormindo, e ali em estado de inconsciência, ela gera um resultado lesivo. Obviamente que nessa hipótese não há conduta. Então aqui nós temos um terceiro grupo de hipóteses de ausência de conduta, condutas praticadas em estado de inconsciência. Tudo bem, pessoal? Tá, então muito cuidado aí com isso. Bom, perfeito. Nós falamos aqui então dessas 3 hipóteses de ausência de conduta. Agora, então, é muito importante, porque vai aparecer uma situação assim na sua prova, você tem que lembrar, e a prova da OAB, ela geralmente é uma prova de caso concreto, né? Então ela vai trazer casos concretos para vocês analisarem. Essa prova da OAB, ela vai trazer o caso concreto e você vai precisar, a partir daí, sem sombra de dúvida, identificar qual é a consequência ao se aplicar esse caso concreto, ao decidir qual a consequência para o seu cliente. Então fiquem atentos com essas hipóteses de ausência de conduta, porque elas já apareceram no exame de ordem. Agora, classificação dos crimes quanto à forma de praticar a conduta, pessoal. Classificação dos crimes quanto à forma de praticar a conduta. Primeiro, nós temos os crimes comissivos. Então, primeiro, nós temos. Boa pergunta, Isadora. No caso de sonambulismo, tá? No Brasil prevalece que sonambulismo, hipnose e ataques epiléticos também são estados de inconsciência. Já na Alemanha existe divergência maior sobre isso. No Brasil, aqui a obra do professor Juarez Cirino dos Santos trata disso em mais detalhes, tá bom, Isadora? Então, mas no Brasil prevalece que sim, que se trata assim, ao lado de hipnose e ataque epilético, mas há discussão sobre isso na Alemanha. Na Alemanha não é tão passivo, não é tão majoritário quanto aqui no Brasil. Legal? Então, crimes comissivos, pessoal. O que são crimes comissivos? Então, primeiro, crimes comissivos. Crimes comissivos são aqueles crimes em que a gente pratica uma conduta positiva, ou seja, ele faz algo. Né? Então a conduta dele consiste em um faciere, ele faz algo que a norma proíbe. Esses são os crimes comissivos, ele faz algo que a norma proíbe, ok? Tá? Ele mata, ele subtrai, ele constrange. Aqui nós temos os crimes comissivos. Já temos, por outro lado, os crimes omissivos próprios ou puros. Aqui nos crimes omissivos próprios ou puros, é importante lembrar que esses crimes, eles já estão expressos na legislação. Eles já estão dispostos na legislação. Esses tipos aqui, eles já... o legislador já trouxe os delitos omissivos. Aqui o agente, ele deixa de fazer algo a que estava obrigado. Ele deixa de fazer algo que ele deveria fazer. E como eu falei, esses tipos penais já estão previstos aqui. A gente pode trabalhar com vários exemplos de crimes omissivos próprios: omissão do socorro, abandono material, abandono intelectual, omissão de notificação de doença. Todos esses crimes são crimes omissivos próprios, ok? Todos esses delitos aí são delitos omissivos próprios, tudo bem? Perfeito. Bom, aqui
o delito, em regra, ele se caracteriza sem a necessidade de resultado. Então, basta que o agente se omita, basta que ele deixe de prestar socorro, basta que ele deixe de notificar a doença, deixe de prestar o suporte material ou intelectual. Então, nessas hipóteses, ele responde por esses crimes pela simples omissão, pelo simples deixar de fazer algo que ele deveria fazer. Então, pela simples omissão, ele já responde, já se dá a responsabilidade penal do agente. Tudo bem, pessoal? Aqui a tipificação é mais simples, porque ele simplesmente responde por não fazer algo que ele deveria ser obrigado a fazer. Esses são os delitos omissivos próprios ou puros. Terceiro grupo de delitos aqui, delitos omissivos impróprios, impúrios ou espúrios. Eles também recebem outro nome, eles também são chamados de delitos comissivos por omissão. Então, eles também são chamados aí de delitos comissivos por omissão. Esses delitos comissivos por omissão, eles são delitos que envolvem não só um dever de agir, mas um dever de agir específico para evitar ou tentar evitar um resultado. E só tem esse dever de agir específico dos crimes omissivos impróprios, impuros ou espúrios, os sujeitos que nós chamamos de garantidores. Então, só tem estes deveres os sujeitos que nós chamamos de garantidores. Garantidores ou garantes, tá? Então, somente esses sujeitos é que têm esse dever de agir para evitar ou tentar evitar o resultado. Ponto importante, pessoal. O agente, eu só posso imputar ao agente essa hipótese aqui se ele tinha a possibilidade física de agir. Somente posso imputar o resultado ao agente na omissão imprópria, impura ou espúria se ele tinha a possibilidade física de agir. Por quê? Vamos entender isso melhor. Já caiu a seguinte situação numa prova. O pai, ele tem lá seu filho e ele deixa alguém tomando conta do filho num clube perto da piscina, de modo que, diante disso, ele vai até o banheiro e quando ele está no banheiro, ele percebe que o seu filho cai na piscina e começa a se afogar na piscina. O que ele faz? Ele tenta escapar, né? Ele tenta fugir ali para poder salvar o filho, só que ele fica preso no banheiro. Ele não consegue sair de dentro do banheiro. Ele vai responder por homicídio culposo? Não. Por que não? Porque quando ele saiu para ir até o banheiro, ele deixou alguém tomando conta do filho. Então ele não foi imprudente. Ademais, ou negligente, para quem adota essa diferenciação que não faz sentido, mas enfim. Quando ele depois viu que o filho se afogara, ele tentou salvar o filho, só que ele ficou preso no banheiro. Então, perceba aqui que nessa hipótese ele não vai responder pelo resultado, ainda que ele seja o pai da criança. A gente já vai ver essas hipóteses de garantidor com calma. Por quê? Porque ele não tinha possibilidade física de agir, porque ele ficou preso no banheiro, tá? Bom, então esses sujeitos que têm um dever específico de agir e que incorrem na omissão imprópria, nós chamamos, como nós já falamos, de garantidores. No Brasil, o rol de garantidores, ele está no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, tá? Então, no Brasil, esse rol está no artigo 13. Nós temos 3 hipóteses de garantidores. Primeira hipótese, garantidor por dever legal. Então, primeira hipótese, garantidor por dever legal. Aqui, obviamente, o dever decorre de lei. Então, pais em relação aos filhos, pais em relação aos filhos menores, filhos em relação aos pais idosos, policiais, bombeiros salva-vidas, todos esses sujeitos têm o dever que decorre por lei. Exemplo que já caiu no exame de ordem. Eu vou até ler a questão aqui para que vocês tenham a questão em mente. A questão, eu vou ler aqui para vocês saberem exatamente como é que foi a questão, tá? A Isadora, a mãe da Larissa, ela de 12 anos de idade, Larissa com 12 anos, vê o seu companheiro Frederico mantendo relações sexuais com sua filha no sofá. A Isadora sabia dos abusos perpetrados por Frederico, porém,
muito apaixonada por ele, nada fez. Diante disso, a Isadora responde por qual crime? Foi essa pergunta, caiu no 14º exame unificado. A Isadora responde por... Percebam que Larissa tinha 12 anos. Ela sabia que Frederico abusava e não fazia nada. A Isadora vai responder por estupro de vulnerável, tá? Então, Isadora vai responder por estupro de vulnerável. Na OAB, eles nem exigiram essa resposta. Bastava você falar que ela responde por crime de omissão imprópria, ou crime comissivo por omissão, tá? Então, muito cuidado com isso. Perfeito? Por quê? Porque ela via que Federico abusava da sua filha de 12 anos e não fazia nada, e como ela é mãe, ela é garantidora por dever legal. Tudo bem, pessoal? Uma questão interessante que o STJ apreciou, e que eu vou trazer para vocês aqui é, e a irmã? A irmã pode ser garantidora? O STJ apreciou isso, e o STJ entendeu que ela até pode ser garantidora, mas não pelo simples fato de ser irmã, tá? Então, essa hipótese de garantidora por dever legal não vai incidir pelo fato dela ser irmã. O STJ diz que, embora exista um vínculo familiar e uma relação afetiva, isso não torna um irmão responsável pela vida do outro, salvo se eu tiver guarda ou tutela. Isso o STJ disse no julgado de 2020, tá? Então ele falou que a irmã mais velha, ela não é garantidora da linha A pelo simples fato de existir um parentesco, tudo bem? Pode ser que surja uma hipótese de garantidor depois, mas o simples fato dela ser irmã mais velha não a torna garantidora. Tudo bem, pessoal? Perfeito? Então, fiquem atentos aí com essa orientação do STJ. Segunda hipótese de garantidor, garantidor por dever contratual ou assunção voluntária. Aqui é importante, percebam que eu falei em dever contratual ou assunção voluntária. E por que eu falo ou assunção voluntária? Porque o termo contratual hoje é criticado, tá? Por quê? Porque não basta, não se exige aí não se exige propriamente um vínculo contratual no sentido formal para que incida essa hipótese de garantidor. Basta que a pessoa tenha assumido a responsabilidade pelo encargo. Então não se exige aí, tá, um vínculo contratual. Basta que a pessoa tenha assumido a responsabilidade pelo encargo. Vamos entender um pouco melhor essa hipótese aí, tá? Só para que vocês tenham em mente a que eu me refiro. Já caiu a seguinte situação no exame de ordem. O sujeito foi contratado para ser salva-vidas de uma piscina de um clube. Ele foi contratado informalmente, não havia nenhum contrato escrito, nenhum instrumento escrito, e ele não recebia nada para isso. Ele só recebia gorjetas das pessoas que estavam ali. É isso que a questão dizia, tá? A questão conta exatamente essa situação. Caiu no 21º exame, isso, em 2016. E aí, a questão, eu vou até ler aqui para vocês, porque a ideia é sempre que eu tiver aqui pronto uma questão comigo, para a gente começar a ver as questões de exame de ordem, até para você ver como é que isso cai, porque é muito natural no aluno de exame de ordem ele ficar inseguro, porque ele fala, tá, eu tive a aula, mas será que se aparecer na prova eu vou saber fazer a questão? É natural essa insegurança, se o aluno vai conseguir aplicar esse ponto. Então, eu trago as questões sempre que necessário aqui. Tá? A questão dizia, Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube, não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios. Eu consigo aqui até copiar a questão, mais fácil. Deixa eu copiar para vocês aqui. Pronto, mais fácil. Ó, aqui, ó. Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube, não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios do clube na piscina durante toda a semana. Em seu horário de serviço, com várias crianças brincando, ele fica observando a beleza física da mãe de uma das crianças. E ao mesmo tempo falando no celular com um amigo, acabando por ficar de costas para a piscina. Nesse momento, uma criança vem a falecer por afogamento, fato que não foi notado por Carlos. Percebam então, pessoal, que ele se descuidou. A questão é, ele é garantidor? Ele é garantidor. Por quê? Porque não importa o dever contratual. Eu não preciso de um contrato, tudo bem?
basta que ele, de qualquer forma, tenha assumido a responsabilidade pelo encargo. Então, assumindo a responsabilidade pelo encargo, ele já se torna garantidor. Nessa hipótese, ele é garantidor, sim. Por quê? Porque não se exige uma responsabilidade contratual propriamente, tudo bem? Então, muito cuidado aí com isso. Ele assumiu a responsabilidade pelo encargo, ele já é garantidor. É o exemplo que eu costumo dar do filho na praia, né? Você tem uma amiga que tem um filho e ela vira para você e fala assim: olha, eu vou passear na beira da praia, você toma conta do meu filho para mim? Você fala: sim, claro, claro que eu tomo, vai lá. E enquanto ela vai passear na beira da praia, você toma conta do filho dela. Sendo que nessa hipótese, o que acontece? Nessa hipótese, quando você toma conta do filho dela, quando você aceita tomar conta do filho dela, você já se torna automaticamente garantidora daquela criança, por mais que não tenha nada muito formal. Então, essa segunda hipótese está vinculada à situação em que você assume a responsabilidade pelo encargo, não se exige formalidade por isso que o termo dever contratual hoje é criticado. Terceira e última hipótese de garantidor, pela conduta anterior criadora do risco, mas também chamada essa hipótese de dever de ingerência. Aqui, pessoal, o sujeito não tem um vínculo anterior com a parte, nem legal, nem por assunção voluntária. O que acontece aqui é que com a conduta anterior, ele cria ou incrementa a situação de risco, tá? Ele cria ou incrementa a situação de risco. Então, com a sua conduta anterior, ou ele cria ou ele incrementa a situação do risco. E aí, se com a conduta anterior ele cria ou incrementa a situação de risco, surge para ele o dever de evitar que este risco se converta em resultado aqui, tá? Esse é o conceito, essa é a ideia aí. Então, o exemplo que a doutrina costuma dar é do nadador que convida alguém para realizar uma travessia, ou então do sujeito aí que coloca, né, um vidro de remédio ao alcance de uma criança. Ele coloca o vidro do remédio ao alcance de uma criança, a criança apanha esse frasco, toma esse medicamento e passa mal. Nessa hipótese aqui, pessoal, o que nós temos de importante nessa hipótese aqui? Ele se torna garantidor porque ele cria o risco ao colocar esse vidro de remédio ao alcance dessa criança. Tudo bem, pessoal? Então, nós falamos aqui dessas hipóteses de omissão. O tema da omissão é um tema que já apareceu na OAB mais de uma vez. É importante você ter uma boa noção desse assunto, porque é um tema que aparece no exame de ordem. Então, portanto, fiquem atentos para esse tema. Bom, perfeito. Agora, quando a gente fala aqui de omissão, um ponto importante para a prova, que também já foi explorado, é que eu posso ter mais de um dever de omissão, tá? Eu posso ter a coexistência de mais de um dever de garantidor. Então, o sujeito, eu posso ter na mesma situação um garantidor por dever legal e um garantidor por assunção voluntária. Então, eu posso ter as duas hipóteses de aí, garantidor coexistindo, tudo bem, pessoal? Então, muito cuidado aí. Fiquem atentos com isso. Perfeito? Ótimo. Bom, prosseguindo aqui agora, a gente falou de conduta. Eu vou aqui. Pronto, deixa eu colocar isso aqui. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou trazer para vocês aqui. Eu só vou mencionar, tá, o tema do nexo causal. Não vou dar uma aula completa sobre nexo causal, dada a complexidade do assunto, a gente vai conversar, porque a gente consegue abarcar outros tópicos. Porque nexo causal eu não vou conseguir tratar em menos de uma hora. Então a gente só vai mencionar rapidamente o tema, falar um pouco sobre o tema. Eu tenho aula depois sobre o assunto, acho que está no YouTube pública, mas eu não vou falar dele aqui porque eu acho que não compensa a gente gastar tanto tempo assim falando de um tema que cai menos do que outros temas, dada também a complexidade do tema. Então a gente vai falar aqui de nexo causal. Cadê a lousa? Está aqui. Percebam, só para que a gente se situe lá no conceito analítico de crime. Eu vou copiar ele aqui para que vocês tenham facilidade para memorizar. Então, fato típico.
primeiro elemento que nós vimos foi conduta. Agora nós vamos ver nexo causal, tá, pessoal? Nexo causal. E o que é nexo causal? Nexo causal é o liame, é a ligação entre a conduta e o resultado naturalístico. O nexo causal é importante para que eu possa imputar o resultado a alguém. Só faz sentido discutir aí nexo causal se eu puder imputar o resultado. Aliás, só faz sentido imputar o resultado a alguém se tiver nexo causal. Então, exemplo, eu vou lá e atiro no sujeito. E o sujeito morre, mas ele não morre em razão dos disparos, e sim porque ele havia ingerido venenos instantes antes. Ora, ele morreu só por causa do veneno. Então ele não morreu por causa dos meus disparos. Então não tem nexo entre os meus disparos e o resultado morte, porque ficou comprovado que ele morreu só por causa do veneno. Então eu não posso responder pelo resultado. Se eu atirei para matar, se eu tinha ânimos necandi, eu vou responder por tentativa, mas não pelo resultado lesivo, porque, no fundo, porque a minha conduta não gerou o resultado, porque não há liame, não há ligação entre a minha conduta e o resultado lesivo. Tudo bem, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Então, percebam que se não há liame, não há ligação entre a conduta e o resultado lesivo, não há que se falar aí em possibilidade de imputar o resultado ao agente. Perfeito? Tá? A teoria adotada em regra em relação ao nexo causal, isso é importante a gente ter em mente aqui, é uma teoria chamada teoria da equivalência dos antecedentes ou conditio sine qua non. Essa é a teoria adotada em regra em relação no que tange ao nexo causal. Basicamente, a ideia da teoria é de que tudo aquilo, a teoria vai dizer, que tudo aquilo que contribui para o resultado é causa do resultado. Então, não importa se é uma causa mais relevante ou menos relevante, se é uma causa mais próxima ou mais distante. Tudo aquilo que, de algum modo, contribui para o resultado é causa do resultado. É isso que a teoria vai dizer, tá legal? Ela vai trabalhar com essa ideia. Então, se eu atirei e o meu disparo, embora tenha atingido a vítima, não tenha concorrido com a morte, porque a vítima só morreu por causa do infarto, ela só morreu por causa do infarto. Então, eu tenho aqui que eu não posso responder pelo resultado, porque eu não contribuí para o resultado, porque ela só morreu por causa do infarto. Ou então eu vou lá, atiro na vítima, e logo depois que eu atiro, uma viga do prédio onde eu estava cai sobre a vítima e mata essa vítima. Perceba que nessa hipótese aqui, a vítima só morreu porque essa viga caiu sobre o corpo dela. Então eu não posso responder pelo resultado, não pode ser imputado esse resultado morte aqui, assim, porque eu não contribuí para o resultado. Tudo bem, pessoal? Então muito cuidado com isso. Aí, perfeito? Então, se o agente contribuiu para o resultado, eu posso imputar o resultado a ele. Agora, se ele não contribuiu para o resultado, esse resultado não pode ser imputado a ele. Então, muito cuidado aí com esse detalhe, com essa análise, né, da causalidade, que é uma análise importante aí para que vocês façam. Tudo bem? Só para que se traga um outro exemplo para vocês aqui, que a gente pode mencionar, né? A gente pode pensar no exemplo da vítima hemofílica, que já caiu no exame de ordem. Então, vamos pensar aqui no exemplo da vítima hemofílica. Eu não estou trabalhando com o tema de maneira exauriente, porque o tema é bastante complicado. Então, a ideia aqui é que a gente converse com o tema, mas sem tratar do tema de maneira exauriente, para não gastar tanto tempo assim com o tema do nexo causal, tá? Então, vítima hemofílica. Qual que é o exemplo que eu vou trazer para vocês aqui? Sujeito desfere golpe de faca com intenção de lesionar vítima, tá? Ele não sabia, isso é muito importante, da condição de hemofilia. Ele não sabia. O golpe atinge
região não letal e o corte é superficial. Mas, dada a hemofilia, a vítima falece. Cai um exemplo mais ou menos assim no exame de ordem, tá? Então, o sujeito desfere um golpe de faca com intenção de lesionar a vítima. Ele não sabia que a vítima era hemofílica, tá? Percebam, ele só queria lesionar a vítima. Isso é importante, porque quando eu falo que ele só queria lesionar, eu estou discutindo dolo. Então, essa parte do enunciado é importante. Essa segunda também, porque se ele não sabia da hemofilia, não é previsível, eu não posso exigir que ele imaginasse que isso aconteceria, porque ele nem sabia da hemofilia da vítima. O golpe atinge região não letal e o corte é superficial. Mas, dada a hemofilia, a vítima falece. Então, pessoal, e o golpe atingiu região não letal, então, sei lá, pegou no antebraço e foi um corte superficial. Por qual crime o sujeito responde aqui? Ele não queria matar e ele nem sabia da hemofilia. Ele contribuiu para o resultado? Ele contribuiu. Tá? Ele contribuiu sim. Por quê? Então ele não vai responder por tentativa de lesão, porque ele contribuiu para o resultado. Porque se ele não tivesse desferido a facada, a vítima não teria se lesionado. Ela só sangrou até morrer por causa da facada. Então ele contribuiu para o resultado, sim, segundo a teoria da equivalência dos antecedentes ou condicio sine qua non. Só que ele não vai responder pelo resultado morte, primeiro porque ele não queria matar, segundo porque ele nem sabia da hemofilia. Então aqui ele responde por lesão corporal. Só por lesão corporal. Ah, ele não pode responder por homicídio culposo? Não, porque ele não sabia da hemofilia. Não era previsível, se ele não sabe de hemofilia, que a vítima com um pequeno corte superficial no antebraço morreria de tanto sangrar. Então, aqui nessa hipótese, percebam que o golpe atinge região não letal, o corte superficial, como ele não sabe de hemofilia e só queria lesionar, ele só tinha o que nós chamamos de ânimos laedendi, ele vai responder somente por lesão corporal. Então, essa é uma questão, é uma típica questão envolvendo o nexo causal, é uma típica questão envolvendo causalidade, tá bom? E como eu falei, eu não trouxe aqui, eu não vou fazer uma análise exauriente das hipóteses de causalidade, justamente dada a complexidade do tema. O nosso objetivo aqui, na verdade, hoje é simplesmente explicar para você, né, trazer para você aí alguns aspectos relacionados aí a anexo causal sem esgotar o assunto, porque é um assunto que demandaria talvez mais tempo e não faz sentido a gente ficar mais de uma hora nesse assunto pelo tempo que a gente tem, tá legal? Então, muito cuidado aí com isso, tá? Ana Clara Costa, boa pergunta. E se ele soubesse da hemofilia? Se ele soubesse da hemofilia, Ana Clara, vamos lá então. Ó. Agora, e se ele soubesse da hemofilia? Tá? Se ele soubesse da hemofilia, aí ele responderia, inclusive foi isso o gabarito do AB, tá? Eu acho que o AB cobrou essa hipótese, dele sabendo da hemofilia. Aí ele responde por lesão corporal com resultado morte. Lá do artigo 129, 129, parágrafo 3º do Código Penal, tá? Lembrando que essa lesão corporal com resultado morte é um crime pré-ter-doloso, porque eu tenho dolo na lesão e culpa na morte. Então, se ele soubesse da hemofilia, aí ele responderia por lesão corporal com resultado morte. Tudo bem, Ana Clara? Tá? Ficou claro? Por quê? Porque se ele sabe da hemofilia, significa que o resultado morte é previsível. Ah, mas aí não dá para atacar um dolo eventual nele e falar em homicídio doloso por dolo eventual? Não. Porque ele saber de hemofilia não quer dizer que ele assumiu o risco da morte da vítima, que ele aceitou. Só quer dizer, ele saber de hemofilia só significa que a morte era previsível. Inclusive, quando caiu no AB essa questão, foi esse o gabarito. Lesão corporal com resultado morte. Tá, o gabarito foi exatamente esse. Perfeito, pessoal? Bom, ótimo. Então, a gente falou um pouco de nexo causal. Como eu disse, eu não esgotei o assunto, porque o assunto é um pouco mais complicado, aliás, bem mais complicado que isso, mas o nosso objetivo aqui é trazer uma noção do tema para você poder ter uma percepção mais sofisticada dele, tá bom? Agora, resultado. Então, a gente falou. Então, vou puxar de novo aqui, de propósito, porque eu quero que vocês memorizem isso, tá? Então,
Pronto, conduta. A gente já falou de nexo causal, de conduta, já falou de nexo causal, agora vamos falar um pouco de resultado. Depois tipicidade, a gente vai ficar um bom tempo em tipicidade, talvez a gente pare em tipicidade hoje, inclusive, porque tipicidade é a parte que mais tem itens para a gente abordar. Inclusive, tipicidade, sem dúvida, é a parte mais importante para a prova, é o que mais cai no exame de ordem, tá? É a parte mais relevante dentro do fato típico, é a parte mais relevante, é a mais importante, pelo menos para fins de prova. Bom, resultado, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco de resultado. Eu não vou aqui fazer uma digressão, mas eu tenho que fazer uma separação conceitual primeiro. Eu tenho que separar resultado jurídico de resultado naturalístico, tá? Então eu tenho que separar resultado jurídico de resultado naturalístico. Resultado jurídico é a infração à norma jurídica. Esse é o conceito de resultado jurídico, tá? Então, resultado jurídico é a infração à norma jurídica. É a infração à norma jurídica. Todo crime tem resultado jurídico. Em todo crime, por óbvio, tem uma infração à norma jurídica. Então, todo crime tem resultado jurídico. Já resultado naturalístico é a alteração no mundo exterior. Já resultado naturalístico é a alteração no mundo exterior. É a alteração no mundo exterior gerada pela conduta. Nem todo crime tem resultado naturalístico. Um crime de mera conduta, ele não tem resultado naturalístico, tá? Bom, perfeito. Agora, classificação quanto ao resultado naturalístico. Essa classificação é muito importante, principalmente quando vocês forem estudar a parte especial, crimes em espécie, quando forem relembrar o tema, porque aí vocês vão, sem sombra de dúvida, lembrar, né, que essa classificação vai ser importante para saber quando que o crime se consuma, principalmente. Então, em relação ao resultado naturalístico, o crime pode ser material, formal ou de mera conduta. Crime formal também é chamado de crime de resultado cortado, ou também chamado de delito de intenção transcendental. Tá? Tem esses outros nomes aí, aqui também mera conduta, também o crime é chamado de delito de simples atividade. Então, muito cuidado aí com isso. Tudo bem, pessoal? Tá? Bom, perfeito. Agora, aqui também esse delito é chamado delito de consumação antecipada. Tá? Então, muito cuidado com isso. Bom, perfeito. Então, vamos lá. Bom, aqui, primeiro, delito material. Quando o crime é material, qual a classificação que nós temos? O que significa o crime ser material? Crime material é aquele que precisa da ocorrência do resultado naturalístico para a sua consumação. Então, eu preciso da ocorrência do resultado naturalístico para que o crime se consume. Se eu não tiver a ocorrência do resultado naturalístico, o crime não se consuma. Então, eu preciso, por exemplo, da morte no homicídio. Essa é a caracterização, né, essa ideia aí do crime material, quando nós falamos do crime material, perfeito? Então, no crime material, eu preciso da ocorrência do resultado naturalístico, eu preciso lá da subtração no roubo e etc. Tá? Então, esse é o crime material. Em regra, os crimes são materiais. Então, vocês vão ter que lembrar que no crime material, eu preciso da ocorrência do resultado naturalístico para a consumação do crime, tudo bem, pessoal? Tá? Então, muito cuidado aí com isso. Então, no crime material, eu preciso aí dessa ocorrência. Agora, prosseguindo, crime formal ou de consumação antecipada. Aqui eu tenho um conceito um pouquinho mais, aí eu diria que eu tenho um conceito um pouquinho mais trabalhoso, né, para a gente compreender.
tá? Então, aqui, no crime formal ou de consumação antecipada, o que eu quero que vocês se lembrem ou que vocês aí tenham em mente? O crime formal, ele prevê o resultado naturalístico, ok? Ele traz a previsão do resultado naturalístico. Mas, no crime formal, eu não preciso da ocorrência do resultado naturalístico para a consumação. Basta que o agente queira o resultado naturalístico. Eu não preciso que o resultado naturalístico efetivamente ocorra. Então, vamos entender melhor aqui. Então, o crime formal, ele traz, eu já vou dar exemplo, o resultado naturalístico. Ele tem o resultado naturalístico, né? Mas não se exige que ocorra o resultado para a consumação. Basta que o agente queira o resultado. Ou seja, basta o resultado no plano subjetivo. Basta o resultado no plano subjetivo. Então, basta que ele queira o resultado, tá? Basta que ele busque o resultado. Eu não preciso que o resultado ocorra. Ou seja, o tipo descreve um resultado, mas eu não exijo a ocorrência desse resultado no plano objetivo para a consumação. Basta que o resultado se dê no plano subjetivo, ou seja, basta que ele queira esse resultado. Exemplo. Nós temos aqui, eu vou trazer para vocês 2 exemplos de crimes formais clássicos, né, dados pela doutrina. Extorsão mediante sequestro. Artigo 159. O sujeito, ele aborda, ele sequestra a vítima com o objetivo de exigir vantagem a título de preço-resgate. Ora, quando ele sequestra a vítima com o objetivo, né, de ter ali um resgate, uma vantagem a título de preço-resgate, o resultado que ele quer é a vantagem. Mas eu preciso que ele obtenha vantagem para o crime se consumar? Não, eu não preciso que ele obtenha vantagem para o crime se consumar. Basta que ele queira obter o resgate, basta que ele queira obter a vantagem. Não preciso que ele efetivamente obtenha essa vantagem, perfeito? De maneira que aqui nesse caso, percebam que a ideia aqui, né, o raciocínio, é justamente de que basta que ele queira o resultado, eu não preciso que o resultado ocorra. Outro, então, quando é que se consuma, inclusive, o crime de extorsão mediante sequestro? Com arrebatamento da vítima, quando ele captura a vítima com a intenção de obter vantagem. Com isso, o crime já se consuma, perfeito? Agora, a concussão. Já caiu na OAB isso, crime de concussão. Artigo 316 do Código Penal. É um crime funcional. O verbo na concussão é o verbo exigir. Aqui na concussão, o sujeito exige vantagem indevida valendo-se da função. Então, ele exige uma vantagem indevida valendo-se da função. De modo que, aqui, ele quer obter a vantagem. Eu preciso que ele obtenha a vantagem para que a concussão se consume? Não. Basta que ele queira a vantagem, basta que ele busque a vantagem. Então, aqui eu estou falando de crime formal. Tá legal? Muito cuidado com isso. Agora, próximo crime, crime de mera conduta ou de simples atividade. Aqui, pessoal, o tipo sequer descreve o resultado. O tipo sequer descreve o resultado. Eu nem preciso da ocorrência do resultado para que o crime se consuma, ok? Eu nem preciso que o resultado ocorra e o tipo nem traz esse resultado. Diferente do crime formal, em que o tipo traz o resultado. Então, muito cuidado com isso, tá? Não, Rafael, não. Você não pode entender dessa forma, tá? Está errado, tá? O crime que pode ser... a classificação acerca do crime poder ou não ser dividido em 2 fases é uma classificação do crime plurissubsistente ou unissubsistente, tá? Então, é outra classificação que não se confunde com a classificação que diz respeito ao resultado naturalístico.
tudo bem? O crime formal, o crime de extorsão mediante sequestro, ele se dá quando a vítima é sequestrada com a intenção de, numa fase só, num momento só. Então não trata de divisão de crime em fases, porque essa é outra classificação. Aqui a classificação de crime, de eu poder dividir o crime em fases, ela está relacionada ao crime ser unissubsistente ou plurissubsistente, não está relacionada à classificação quanto ao resultado, tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Pode haver uma relação, mas não são classificações idênticas, né? Você não pode traçar um grau de identidade entre as classificações, porque são classificações diferentes, tudo bem? Tá. Então, muito cuidado aí com isso. Claro que no crime de mera conduta eu vou ter um iter mais curto, a priori, mas cuidado com isso, tudo bem, pessoal? Então, fiquem atentos aí para não confundir isso, até porque isso depois vai gerar outras confusões mais para frente na hora de se analisar a tentativa, porque você mistura categorias, aliás, muitos autores fazem isso, tá? Misturam categorias e isso gera confusão na hora do estudo, tá? Pois bem, então, perfeito. A quinta no crime de mera conduta ou simples atividade, o tipo descreve simplesmente uma conduta, né? A lesão ao bem jurídico decorre da própria conduta do agente. O exemplo clássico que a gente tem aqui é o exemplo de invasão, ou melhor, violação de domicílio, crime de violação de domicílio do artigo 150 do Código Penal. Tudo bem, pessoal? Perfeito? Então, muito cuidado com isso. Beleza? Tá? Aqui é importante, então, a gente falar de resultado. Então, nós já falamos aqui de... Cadê? Falamos de conduta, nexo causal, resultado. E agora vamos falar de tipicidade, tá bom? Vamos falar de tipicidade. O que eu vou fazer, eu só vou pedir para vocês. A gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer só... Eu ia fazer às 10h30, vou fazer o intervalo agora, por quê? Porque eu vou entrar no assunto da tipicidade. Eu prefiro fazer o intervalo agora, 15 minutos, a gente faz o intervalo de 15 minutos, volta, e aí a gente trata de tipicidade, começa a tipicidade, eu acho melhor, porque aí depois a gente vai ficar em tipicidade até o final. Acho que não faz sentido eu entrar em tipicidade agora, daqui 15 minutos fazer intervalo no meio do tema e depois voltar, assim que a gente pode fazer agora. Então a gente faz o intervalo agora, para vocês irem ao banheiro, etc., beberem alguma coisinha, e a gente volta daqui 15 minutos. Tudo bem, pessoal? Tá legal? Só deem um ok aí, para saber que vocês... tá? Então, 15 minutos a gente volta. Vou fazer agora por causa do tema. Quando eu começar tema novo, faz mais sentido fazer agora do que começar o tema, para no meio depois, tá bom? Então, 15 minutinhos. Até já, pessoal. Olá, pessoal. Vamos voltar aí. Então, só mandei mensagem para eu saber se tá. O pessoal já tá aí de volta. Beleza. Vamos lá. Demorei porque eu fui aproveitar para fazer um café. Tinha acabado o café, então eu tive que passar um café aqui. Então, vamos lá. Bom. Alguém aqui da turma já tinha tido aula comigo aqui em alguma edição anterior, que eu dei aula aqui ou não? Ou todo mundo aqui está tendo aula pela primeira vez? Alguém já tinha tido aula antes, porque eu não sei se eu cheguei primeira vez, tá? É porque eu acho que mudaram as turmas, né? Legal. Bom, então, tá, fiquem à vontade se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer coisa. Se vocês tiraram dúvidas aí, mas foram dúvidas mais para complementar a matéria. Mas dúvida que eu falo, professor, eu não entendi isso, pode explicar de novo, pode ficar à vontade, tá bom? Não tem problema nenhum. Perfeito? Então vamos lá. Bom, a gente vai retomar aqui de maneira que a gente conversou sobre conduta, nexo causal, resultado, e agora a gente vai falar de tipicidade. Como eu falei, tipicidade é o assunto aí, né, sem sombra de dúvida, mais importante para exame de ordem. Então, tipicidade, antes da gente falar de tipicidade, a gente precisa fazer uma divisão, tá? A tipicidade se divide em objetiva e subjetiva, tá? De modo que tipicidade objetiva, por sua vez, ela se divide em formal e material. Então, tipicidade objetiva se divide em formal e material.
Para que eu tenha tipicidade objetiva, eu preciso da tipicidade formal mais a material. Tipicidade formal é a adequação da conduta ao tipo penal. Então, é o encaixe da conduta nas elementares do tipo penal. Isso é tipicidade objetiva formal. Já a tipicidade objetiva material é a lesão ou risco de lesão relevante ao bem jurídico. Para que eu tenha tipicidade objetiva, eu preciso da formal mais a material, eu preciso das duas. Então, eu preciso tanto encaixar, adequar a conduta às elementares do tipo, como eu preciso também demonstrar que essa conduta gera uma lesão, um risco de lesão relevante ao bem jurídico, tá? Então, a tipicidade objetiva, ela é a formal mais a material. Ela precisa dessas duas tipicidades para se realizar, tá? Então, muito cuidado com isso, perfeito? E a tipicidade subjetiva, por sua vez, pode se apresentar de duas formas, dolo ou culpa. Então, eu posso ter a tipicidade subjetiva dolosa ou a tipicidade subjetiva culposa. Lembrando que o direito penal é regido pelo princípio chamado de princípio da culpabilidade. Segundo o princípio da culpabilidade, não é possível, pelo menos em tese, responsabilidade objetiva em direito penal. O que significa isso? Que o agente só responde em direito penal se agir com dolo ou, no mínimo, com culpa, tá? Que o agente só responde em direito penal se agir com dolo ou, no mínimo, com culpa. Se ele não agir com dolo ou com culpa, não é possível responsabilizá-lo criminalmente, tá? Então, muito cuidado com isso, tudo bem, pessoal? A gente só pode ter, então, responsabilidade no âmbito penal, responsabilidade no direito penal, se o agente agir com dolo ou, ao menos, com culpa. Bom, perfeito. Agora a gente vai começar a falar de tipicidade, vamos falar um pouco aí de tipicidade objetiva, e aí um tópico bastante interessante é o tópico das etapas de realização de delito, também denominado iter criminis. Iter aqui significa caminho, iter criminis é o caminho percorrido pelo crime. Então, desde quando a gente pensa em praticar o crime, até o momento em que ele exterioriza a prática delitiva, nós temos aí o iter criminis, perfeito? O iter criminis. Então, vamos entender isso aqui. Bom, iter criminis, pessoal. Primeira fase do iter criminis é a chamada cogitação. Então, primeira fase do iter criminis é a chamada cogitação. A cogitação, ela é uma fase interna, porque ela acontece na mente do agente apenas. Então, a cogitação, ela é uma fase interna. E o que é cogitação? É a idealização do crime no plano mental do autor. O agente pensa em praticar o crime. Então, ele pensa em praticar o crime, né? Ele começa a imaginar a prática delitiva. A pergunta que surge é: a cogitação tem relevância penal? Não. A cogitação não tem relevância penal porque ninguém pode ser punido por pensar em cometer o crime. É a ideia de que cogitatio é um brocar do latino, né, que é o cogitationis pena nemo patitur, né, ou seja, ninguém pode sofrer pena pelo pensamento, tá bom? Então, essa primeira fase do iter criminis é a cogitação. Segunda fase do iter criminis, atos preparatórios. Segunda fase, atos preparatórios. Atos preparatórios já envolvem uma fase externa. Eu já tenho aqui uma fase externa, porque o agente aqui já começa a exteriorizar a sua vontade, já se manifesta no mundo exterior, diferente da primeira hipótese em que é puramente interno. Aqui nos atos preparatórios ele disponibiliza os meios, ele começa a criar os meios para a prática do crime.
Então aqui ele começa a criar os meios para a prática do crime. Tá? Essa é a ideia de ato preparatório, envolve a criação dos meios para a prática do delito, ok? Esses atos preparatórios, eles são, pessoal, e aí a pergunta que surge interessante é: os atos preparatórios têm relevância penal, pessoal? Em regra, os atos preparatórios são irrelevantes. Então, em regra, os atos preparatórios são irrelevantes, tá? Em regra, os atos preparatórios são irrelevantes. Em regra, então, eles não têm relevância penal. Esse é o ponto. Agora, excepcionalmente, eles podem ter relevância penal? Sim. Excepcionalmente, os atos preparatórios podem ter relevância penal. Quando? Quando o legislador cria tipos penais antecipando a tutela penal e punindo condutas que seriam atos preparatórios de outros crimes. Então a gente tem aqui algumas hipóteses, várias na verdade, em que o legislador antecipa a tutela penal. Exemplo: crime de associação criminosa, do artigo 288 do Código Penal. Aqui no delito de associação criminosa, eu tenho uma antecipação da tutela penal. Por que uma antecipação da tutela penal? Porque o sujeito aqui na associação criminosa, ele basicamente, né, ele está se associando, sendo que na associação criminosa 288 eu preciso ao menos de 3 pessoas, ele está se associando para a prática de crimes. Então, ainda que ele não pratique nenhum crime, ele já vai responder nenhum crime de furto, roubo, nenhum desses outros crimes, ele já responde pelo 288. Então, é um exemplo clássico de punição de ato preparatório. Por quê? Por que aqui se pune? Porque o legislador criou um tipo penal para isso. Ele decidiu que ele ia se antecipar e punir certas situações. Exemplo, associação criminosa. Outro, organização criminosa. Outro exemplo, porte ilegal de arma de fogo. Outro exemplo, petrechos para falsificação de moeda. Outro exemplo, maquinário para preparação de drogas. Tudo bem, pessoal? Tá? Rafael Fabrício, uma vez me deram um exemplo de roubar um carro para roubar um banco. Esse exemplo estaria errado? Sim, estaria errado. Por quê? Vamos lá. Porque quando eu falo de ato preparatório, eu falo de o ato preparatório, Rafael, ele pressupõe uma situação em que o ato a priori não seria punível. O ato preparatório é aquele ato que, em regra, não é punível e que passa a ter relevância penal a partir de uma antecipação da tutela penal. Roubar um carro não é um ato preparatório nesse sentido aqui. É um ato preparatório para o roubo do banco no sentido leigo, mas não no sentido de iter criminis. Por quê? Porque é um ato que ele, em regra, já é punível. Bem, ainda que o cara não fizesse mais nada, ele ia responder pelo roubo do carro, né? Então, e o ato preparatório, ele é punível por uma antecipação da tutela penal, pela criação de penal por si só. Não tem nada a ver com o que eu vou fazer depois, etc. Tá? Então tá errado esse exemplo, porque o ato preparatório é aquele ato que, em regra, não seria punível e passa a ser punível em razão de uma antecipação na tutela penal. No caso do roubo do carro, ele é um ato que, em regra, já seria punível. Então, por isso que está errado usar esse exemplo, tá bom, Rafael? Enfim, não sei quem é esse exemplo, mas está errado. Tá? Não é um exemplo de ato preparatório no sentido do iter criminis aqui trazido em aula. Tá claro? Espero que tenha ficado claro aí, tudo bem? Mas a pergunta é interessante. Bom, perfeito. A turma é preparada, dá para ver que vocês são preparados pelas perguntas que vocês fazem. Bom, então, aqui são exemplos de atos preparatórios. Então, petrecho para falsificação de moeda, maquinário para preparação de drogas, são todos exemplos de atos preparatórios aí, tá? Que o legislador antecipa a tutela penal, geralmente. E outra coisa também, Rafael, não é regra, tá? Aliás, não é que não é regra, não é absoluto isso que eu vou falar. Mas normalmente essa punição de ato preparatório vem a partir de crime de perigo abstrato e etc. Bem? Bom, perfeito. Essas são as duas primeiras fases do iter criminis. Cogitação, que não tem relevância penal, ato preparatório, que em regra não tem relevância penal, mas que pode vir a ter relevância penal. Terceira fase do iter criminis, início de execução. Início de execução.
Eu não vou aqui entrar nas teorias envolvendo o início da execução, que são dos temas mais espinhosos do direito penal, um dos temas mais difíceis de todo o direito penal, que é diferenciar ato preparatório de ato preparatório de início da execução. Tá? Perceba que aqui, o que acontece? O que eu vou fazer para ajudá-los aqui é mostrar o seguinte: quando a gente fala de ato preparatório e início da execução, eu vou lembrar de uma questão que apareceu na OAB para vocês. Foi uma questão, se eu não me engano, foi na segunda fase. Mas eu vou trazer para vocês aqui. Deixa eu achar aqui a questão. Aqui, ó, pronto. Essa questão aqui, ó. 2018.2, tá? Lauro queria estuprar Maria e, para tanto, adquiriu uma arma de fogo, sendo que tinha autorização para tanto e a registrou, tornando-a regular. Então, se ele tornou a arma regular, ele não vai responder por nem posse nem porte legal de arma de fogo. Então, ele queria estuprar Maria. Adquiriu uma arma para isso. Quando ele saía de casa com o seu carro para encontrar a Maria, ele foi detido e denunciado por estupro tentado. Então, ele foi detido quando ele estava saindo de casa para estuprar Maria. Com base nisso que nós vimos, qual tese você traria? Qual tese você traria em relação a esse sujeito? Alguém consegue me dizer, com base no que nós acabamos de ver, qual a tese? Percebam que ele foi detido quando ele estava saindo de casa para praticar um estupro. Alguém consegue me dizer qual a tese que você traria para absolver o Lauro? E aí? Consegue me trazer a tese? Com base no que nós acabamos de ver? Luiz, cuidado, tá? Não tem não tem início de execução de estupro, perfeito. Mas ele chegou a comprar arma. Então, no caso aqui, não é cogitação, porque cogitação é ele pensar. Vou estuprar a Maria. Ele passou disso, porque ele comprou a arma e chegou a ir até o e começou a ir até o local. Então teve ato preparatório, tá? Então, perdão, no iter criminis aqui ele estava na fase de atos preparatórios. O que acontece é que esses atos preparatórios, nesse caso específico, não têm relevância penal. O único ato preparatório que poderia ter relevância penal é o porte ilegal de arma de fogo, mas a questão aqui é que ele ainda, né, não começou a praticar ato de execução. Natasha, a Natasha perguntou: a arma não seria necessariamente não poderia aumentar a pena do estupro? Na verdade, cuidado, tá? Não é primeiro que emprego de arma não é qualificadora de estupro, tá? Do 213, mas a questão não é essa, Natasha. Para eu discutir se eu vou aumentar a pena do estupro ou não, primeiro tem que ter estupro. E no caso não começou a ter ato executório de estupro, tá? Então nem vou ficar discutindo o que vai aumentar a pena ou não do estupro, porque não tem estupro, porque não começou o ato executório, ele estava em mero ato preparatório, tá? Então o gabarito da OAB, que eu vou trazer para vocês aqui, basicamente olha o que o gabarito da prova vai dizer. O mérito caberia ao examinando pleitear a absolvição de Lauro, na fórmula 3863, tá? Só para que vocês saibam, 3863 é a tipicidade do CPP, pois o fato não constitui crime, isso porque não foi iniciada a execução. Olha aqui, ó, não foi iniciada a execução do crime imputado na denúncia, havendo meros, olha aqui, ó, atos preparatórios que em regra são impuníveis, né? Exatamente o que eu passei para vocês. Os atos preparatórios, aí ele vai lá e conceitua ato preparatório. Claro que você não precisa colocar tudo isso para gabaritar. Bastava você dizer que houve mero ato preparatório e pedir absolvição, tá? E dizer que em regra são impuníveis. E aqui você fala que a compra da arma é um ato preparatório, mas como a arma era regular, não tem nenhum crime do Estatuto do Desarmamento, etc. Aí começa a falar de princípio da lesividade, nem precisaria falar disso, tudo bem? E aí no final ele diz, não tem tentativa de estupro, porque a tentativa pressupõe que ele tem iniciado o ato executório. A gente vai ver tentativa, mas o importante aqui dessa questão era você lembrar que não teve início da execução. Então ele ainda fala aqui no final, o porte de arma por si só não configura infração penal, já que ele tinha autorização nos termos do enunciado, tá bom? Então é uma questão simples, bastava você saber e ter crimes aí para responder a questão. Ele estava em atos preparatórios, não houve início de ato executório, não houve início de execução. Tudo bem? Então, eu nem preciso me preocupar, mas ele tinha mais a arma, qual vai ser a repercussão do emprego de arma no estupro? Eu não preciso me preocupar com isso porque não tem estupro, porque não tem início de execução do crime de estupro. Tudo bem, pessoal? Perfeito? Então, muito cuidado com isso. Bom, falamos então de início da execução, próxima fase do iter criminis,
Consumação. Próxima fase do iter criminis, consumação. O crime se consuma em que momento? No momento em que são preenchidas as elementares da sua definição legal, tá? Então, crime se consuma aí no momento em que são preenchidas as elementares da sua definição legal. Tá legal, pessoal? Perfeito. Então, ótimo. Bom, próxima e última fase do iter criminis, quinta fase do iter criminis, exaurimento. Quinta fase do iter criminis, exaurimento. O que é exaurimento? É o esgotamento aí, né? É o esgotamento o esgotamento dos atos após a consumação, tá? Da potencialidade lesiva. Tudo bem? É o esgotamento após a consumação da potencialidade lesiva. Esse é o conceito de exaurimento. Esgotamento após a consumação da potencialidade lesiva. Exemplo: o sujeito vai, mata a vítima, e depois que ele mata a vítima, ele decide cortar o corpo da vítima em pedaços. Basicamente é isso, né? Eu não estou nem falando aqui de esconder o corpo, porque esconder o corpo pode caracterizar um outro crime de ocultação de cadáver. Simplesmente ele decide cortar o corpo da vítima em pedacinho, né? E aí eu tenho exaurimento. Perfeito? Ótimo. Bom, agora, falamos então das fases de iter criminis. Agora a gente vai entrar em um dos assuntos mais importantes da tipicidade, que é a tentativa, também chamada de conatus. Tentativa, também chamada de conatus. Basicamente, eu tenho alguns elementos para poder falar em tentativa. Para ter tentativa, eu tenho que ter o início da execução e a não consumação por circunstâncias alheias. Esse item é muito importante vocês memorizarem. Por circunstâncias alheias à vontade. Então, na tentativa, eu tenho início da execução e não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o sujeito inicia a execução do crime, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, ele queria consumar, mas não conseguiu. Qual é a consequência da tentativa, pessoal? Reconhecida a tentativa, eu tenho uma causa de diminuição de pena. Essa é a natureza jurídica da tentativa. É uma causa de diminuição de pena. Então, a pena será reduzida, tá? Sendo que o Código prevê uma redução de 1/3 a 2/3. De 1/3 a 2/3. Percebam que eu tenho uma redução, então tem uma fração que tem um intervalo. Diante disso, a pergunta que surge é: qual o critério para reduzir a pena na tentativa? Se a redução é de 1 a 2/3, qual é o critério? Pessoal, o critério é o seguinte: quanto mais próximo da consumação, menor a redução, tá? Então, quanto mais próximo da consumação, menor a redução. Agora, quanto mais distante da consumação, maior a redução. Tá? Então, primeira hipótese, ficou muito perto de consumar. Eu atirei na vítima, a vítima ficou paraplégica, tetraplégica, quase morreu. Eu reduzo aí menos a pena, vai ter uma pena maior. Agora, se o sujeito ficou muito longe de consumar, porque eu atirei, mas nenhum disparo atingiu o sujeito, todos os disparos passaram longe, aí eu vou ter uma redução de pena maior. Tá legal? Isso é muito importante para exame de ordem, porque pode aparecer um caso em que alguém tentou matar uma pessoa e os disparos passaram longe do corpo da vítima, né? Nenhum disparo chegou nem perto de atingir a vítima. Nessa hipótese, então, você vai falar aí você vai falar o seguinte, e o juiz, e aí aparece no enunciado, que o juiz reduziu a pena no mínimo. Você, como advogado, vai pedir para reduzir a pena no máximo, justamente porque houve aí uma tentativa que passou muito longe da consumação. Tá? Próximo assunto agora, infrações penais que não admitem tentativa. Quais são, então, as infrações penais que não admitem tentativa? Infrações penais que não admitem tentativa. Primeiro, nós temos aí os chamados crimes unissubsistentes. Os chamados crimes unissubsistentes.
E o que são crimes unissubsistentes, pessoal? São aqueles que não podem ser fracionados. São aqueles que não podem ser fracionados. Então, eu não posso fracionar o crime unissubsistente, tá? Então, não posso fracionar o crime unissubsistente. Eu não tenho como fracionar, por isso que não tem como ter tentativa, porque uma vez praticada a conduta, o crime já se consumou. Perfeito? Então, eu tenho como exemplo crimes omissivos próprios e crimes contra a honra praticados verbalmente. Ambos são crimes unissubsistentes. Crimes omissivos próprios e crimes contra a honra praticados verbalmente. Tá legal, pessoal? Tudo bem? O crime contra a honra praticado verbalmente é um insubsistente porque não tem como eu fracionar. O sujeito praticou a ofensa verbalmente, ou o crime nem existiu, ou o crime já se consumou. E crime omissivo próprio é um insubsistente porque também não tem como fracionar. O crime se consuma quando ele deixa de fazer algo. Não tem como eu fracionar um deixar de fazer algo. Por isso que não admite tentativa. Não tem como ele tentar deixar de fazer algo. Né? Não faz sentido, tá bom? Também não admite tentativa, ou não admitem tentativa, os crimes culposos. Os crimes culposos também não admitem tentativa. Tá legal? Igualmente, não admitem tentativa também. Né? Não tem como eu não consumar por circunstâncias alheias à minha vontade um crime culposo, se no crime culposo não havia vontade de consumar o delito. Terceiro, crimes pré-dolosos. Crimes pré-dolosos são aqueles que têm a combinação dolo mais culpa. Então, crimes pré-dolosos são aqueles que têm a combinação dolo mais culpa. Tem o dolo no antecedente e culpa no consequente. O exemplo clássico é a lesão corporal com resultado morte. Crime pré-doloso também não admite tentativa, ok? Quarto grupo de crimes que não admitem tentativa, crimes habituais. Bom, e o que são crimes habituais? São aqueles que se perfazem com a reiteração da prática delitiva. Então, crimes habituais são aqueles que se perfazem com a reiteração da prática delitiva. Esses crimes também não admitem tentativa. Um exemplo de crime habitual recente é o crime do artigo 147-A do Código Penal, o crime de perseguição. O crime de perseguição é um exemplo de crime habitual, tá? Só vai haver o crime se a conduta se der de modo reiterado. Né? Se a conduta se der por um ato específico, não vai haver o crime, porque se trata de crime habitual. Quinto grupo aí de infração penal que não admite tentativa são as contravenções penais. Aqui, a rigor, o mais correto a falar é não que não se admite tentativa, mas que não se pune tentativa de contravenções penais. É importante lembrar que as contravenções penais estão previstas no decreto-lei 3688 de 41. Então, nas contravenções penais não se pune a tentativa. Esse é o jeito mais correto de tratar desse assunto. Tudo bem, pessoal? Perfeito. Bom, agora a gente falou então de tentativa, falamos do conceito de tentativa, a gente viu que na tentativa a gente inicia a execução de um fato que não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Perfeito? Tá? De maneira que, e vimos também as infrações penais que não admitem tentativa, vemos que na tentativa eu tenho uma causa de diminuição de pena. Agora, prosseguindo aqui, desistência voluntária, próximo instituto, ou institutos, desistência voluntária e arrependimento eficaz, artigo 15 do Código Penal. Eu primeiro preciso diferenciar isso de tentativa. Aqui eu tenho um início da execução e não consumação do crime. Você vai falar, bom, até aqui está igual tentativa. É verdade. Até aqui está igual tentativa. Eu tenho início da execução e não consumação do crime. Mas essa não consumação, essa é a diferença. Ela não se dá por circunstâncias alheias à vontade, ela se dá por ato
voluntário do agente. Então, essa não consumação aqui, ela se dá por ato voluntário do agente, tá? Ela se dá por ato voluntário do agente. Então, início da execução e não consumação por ato voluntário do agente. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Bom, ótimo. Aqui, essa diferença, então, em relação à tentativa e os institutos do artigo 15. Na tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade, tá? Já que o crime não se consuma por ato voluntário do agente. Então, muito cuidado com isso. Bom, aqui tem outro critério para diferenciar também a tentativa desses institutos, que é a chamada fórmula de Frank. Na fórmula de Frank, a gente faz a seguinte distinção. Ele vai falar, ó, na tentativa, o agente quer, mas não pode. Já aqui no artigo 15, o agente pode, mas não quer. Já aqui no artigo 15, o agente pode, mas não quer. Tá? Então, muito cuidado com isso. Então, na tentativa, o agente quer, mas não pode. Já aqui no artigo 15, ele pode, mas não quer. Então, na tentativa, ele queria matar, atirou na vítima. A vítima fugiu. Foi socorrida. Tentativa. Ele queria consumar, mas não conseguiu. Já aqui, ele pode consumar, mas ele não quer. Ele começa a atirar na vítima, depois ele fala, quer saber? Deixa pra lá. Aí eu vou ter esses institutos do artigo 15, tá? Percebam que o artigo 15, ele tem dois institutos. Ele tem a desistência voluntária e tem o arrependimento eficaz. E tem o arrependimento eficaz. Então, o ponto importante aqui é diferenciar os dois institutos. Na desistência voluntária, aliás, antes, né, dessa hipótese, é importante lembrar que na desistência voluntária, o agente não esgota os atos executórios. Ou seja, ele pode efetuar 10 disparos, efetua 5 disparos e cessa a execução. Ele podia disparar mais, não disparou. Já no arrependimento eficaz, ele esgota os atos executórios. Já no arrependimento eficaz, ele esgota os atos executórios, ou seja, ele podia efetuar 10 disparos, efetuou os 10 disparos propriamente. Agora, ademais, na desistência voluntária, essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que na desistência voluntária basta uma atitude negativa. Na desistência voluntária, basta uma atitude negativa. Ou seja, basta que ele pare de agir. Isso na desistência voluntária. Já no arrependimento eficaz, exige-se uma atitude positiva. Já no arrependimento eficaz, exige-se uma atitude positiva. Ou seja, ele deve agir para evitar ou tentar evitar o resultado. Tá? Então, perfeito. Tudo bem, pessoal? Então, no arrependimento eficaz, existe uma atitude positiva, ou seja, ele deve agir para evitar ou tentar evitar o resultado aqui. Aqui são esses dois pontos que diferenciam desistência voluntária e arrependimento eficaz. Agora aqui, ponto importante, pessoal. Algumas observações. Primeira, tá? É muito comum um aluno perguntar assim, professor, mas e se o cara atira, efetua os 10 disparos, socorre a vítima e a vítima morre no caminho? Ou seja, ele não conseguiu evitar a morte. O arrependimento não foi eficaz. Ele vai se beneficiar por esses institutos? Não, não vai, tá? Ele só se beneficia pelos institutos se o resultado não ocorrer. Então, ele vai lá, atira na vítima, depois tenta socorrer a vítima. No caminho, a vítima morre. Ele vai ser responsabilizado pelo resultado morte. O que pode acontecer é que essa postura dele de socorrer pode ter uma repercussão na pena, mas ele vai ser responsabilizado pelo resultado morte. Outra observação importante. Basta a voluntariedade. Eu vou explicar isso melhor. Não se exigindo a espontaneidade. Ou seja, pessoal, vamos entender isso aqui melhor. Basta
que o agente não tenha sido coagido para se beneficiar por esses institutos. Então, basta que ele não tenha sido coagido para se beneficiar desses institutos. Não importa que a postura tenha vindo por iniciativa dele. Basta que ele não tenha sido coagido. Tá? Basta que ele não tenha sido coagido. Tá? Tudo bem? Agora, perceba então que. Cadê aqui? Deixa eu ver se surgiu uma pergunta. Aqui. Vitória, então ele não socorre a vítima, não tenta evitar o resultado? Vitória, não é que ele não tenta evitar o resultado. É que na desistência voluntária não é necessário que ele tenha uma atitude positiva, basta que ele pare de agir. Tá? Só que se ele parar de agir, ele só vai ser beneficiado se o resultado não ocorrer. Tudo bem? Tá? Então, na desistência voluntária, não é que ele não tenta evitar o resultado, ele simplesmente para de agir, ele desiste. Tudo bem? Não se exige na desistência voluntária que ele tenha uma atitude positiva, basta que ele pare de agir. Ele não precisa socorrer a vítima, ele pode socorrer, mas ele não precisa socorrer a vítima para que se caracterize a desistência voluntária. Claro que eu posso ter uma situação prática em que os institutos se combinam, né? Ele pode não esgotar os atos executórios e depois socorrer. E aí, se ele evitar o resultado, ele vai ser beneficiado do mesmo jeito, ainda que eu tenha um elemento de um instituto e outro de outro, tá? Então, o importante aqui é que ele voluntariamente não tenha consumado o crime. Esse é o ponto, tá? Ou porque ele cessou a execução, ou porque ele socorreu, ainda que tenha esgotado tudo, tá? O importante aqui é que o crime não tenha se consumado por ato voluntário. Se eu vou chamar isso de desistência voluntária e arrependimento eficaz, é importante, mas mas a consequência dos dois institutos é a mesma. Tudo bem? Tá? É só uma diferenciação doutrinária, mas a consequência dos dois é a mesma. A gente vai ver isso. Tudo bem, pessoal? Tá. Perfeito. Bom, ótimo. Agora, consequência. Então, cuidado, tá, Nayara? Vamos lá, voltar aqui, para vocês não confundirem. Na desistência voluntária no arrependimento eficaz, não pode ter havido consumação do crime. Nesse exemplo, eu disse lá atrás, quando eu falei de extorsão mediante sequestro, eu falei que a extorsão mediante sequestro, ela se consuma no momento em que a gente prende a vítima. No momento que ele arrebata a vítima, o crime já se consumou. Então, se ele arrebata a vítima com a intenção de obter a vantagem ou resgate, o crime já se consumou. Se depois ele libera a vítima, isso não vai ser arrependimento eficaz, porque o crime já se consumou antes, tudo bem? O arrependimento, tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz, pressupõe que o crime já tenha se consumado. Pressupõe que o crime não tenha se consumado. Se o crime já se consumou, eu não posso aplicar o artigo 15, tudo bem? Perceba que está aqui na lousa, ó, início da execução e não consumação do crime. Na extorsão mediante sequestro, ele sequestrou a vítima, ele já consumou. Se ele libera depois, isso não vai ser nem desistência voluntária, nem arrependimento eficaz, porque ele já havia consumado o crime antes. Isso já caiu na OAB. O sujeito subtrai uma televisão e no dia seguinte devolve. E a pergunta era exatamente essa. Ele vai ser beneficiado pelo artigo 15? Ele vai ser beneficiado por desistência voluntária e arrependimento eficaz? Não. Por quê? Porque o crime já se consumou. Ele subtraiu a televisão um dia antes. Quando ele devolver, ele já tinha consumado o crime. Então aí não vai ter nem desistência voluntária nem arrependimento eficaz. Tudo bem? A gente pode falar de arrependimento posterior, que a gente vai ver logo em seguida. Tá? Mas esse caso nem vai caber arrependimento posterior, porque é crime com violência ou grave ameaça. Tudo bem? Tá? Mas não... A aplicação da desistência voluntária do arrependimento eficaz pressupõe que o crime não tenha a ser consumado. Nesse exemplo da extorsão mediante sequestro, como o crime é formal, como ele se consuma no momento que a vítima é capturada, capturou a vítima com a intenção de obter vantagem, já consumou. Se depois ele libera a vítima, isso pode ter repercussão na dosimetria da pena. Tá? Mas não vai aplicar, eu não posso aplicar esses institutos, porque eles pressupõem a não consumação do crime. Tanto é que eles são diferenciados da tentativa justamente pelo motivo da não consumação. Né? Na tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias alheias, e aqui o crime não se consuma por ato voluntário. Tá? Então, cuidado com isso. Tudo bem, pessoal? Bom, qual é a consequência jurídica desses institutos? Opa, peraí.
Eu colei no lugar errado aqui. Então, qual é a consequência jurídica destes institutos? O agente aqui, ele responde somente pelos atos praticados, afastando-se a norma da tentativa. Então, ele vai responder aí só por disparo ilegal de arma de fogo, se ele atirou, né, e não atingiu, ou se ele atirou e atingiu só por lesão corporal, mas ele não vai responder por tentativa de homicídio, aí justamente porque houve aplicação do artigo 15, tá legal? Esses institutos são chamados aí de ponte de ouro, tá? Então, muito cuidado com isso. Estes institutos são chamados de ponte de ouro, tá? Institutos do artigo 15, ponte de ouro, tá? Franz von Liszt dá aí esses nomes, tá? Esse nome para esses institutos. Ponte de ouro, porque significa uma forma de estimular o agente a desistir da prática delitiva. Vamos ver como é que isso caiu no AB. Vou trazer uma questão aqui para vocês. Nós temos duas questões aqui para ver como é que isso caiu. Vamos lá. Ó, aqui. É da banca FGV. Então já era essa banca. Né? Marcos, visando roubar Maria, agride, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Tá? Então ele queria roubar Maria, agrediu, praticou violência. Antes, contudo, de subtrair qualquer pertence, Marcos decide abandonar a empreitada criminosa, pedindo desculpas à vítima e se evadindo. Então percebe, antes de subtrair qualquer coisa, ele desistiu. Ele decidiu, tá aqui, ó. Ele decidiu abandonar a empreitada, pedindo desculpas à vítima e se evadindo do local. Então ele queria roubar, chegou a agredir, mas desistiu. Pessoal, ele queria roubar e desistiu. Então ele não pode responder por tentativa de roubo, porque eu disse que nesse instituto eu afasto a tentativa. Qual a consequência? Ele só responde pelos atos praticados. Então ele só vai responder por lesão corporal de natureza leve, tá? Então, a alternativa A, deverá instaurar inquérito para apurar crime de roubo tentado? Não, roubo tentado está errado. Por quê? Porque houve aqui desistência voluntária, então não pode responder por tentativa. B, nada poderá fazer uma vez que houve desistência voluntária por parte de Marcos? Está errado, né? Pode fazer algo sim, porque ele vai responder pela lesão. C, deverá lavrar termo circunstanciado pelo crime de lesões corporais de natureza leve? É essa daqui que tinha que ser assinalada, tá? Alternativa C de casa. E D, nada poderá fazer. Já começou errado, uma vez que houve arrependimento posterior, não houve, vocês ainda não viram arrependimento posterior, mas está errado aqui também, tá legal? Agora, essa outra aqui do sétimo exame unificado, Filolau, querendo estuprar Filomena, deu início à execução do crime de estupro, empregando grave ameaça à vítima. Ocorre que, ao se preparar para o coito vagínico, que era sua única intenção, não conseguiu manter seu pênis ereto, em virtude de falha fisiológica alheia à sua vontade. Tá? Então, ele queria praticar o estupro, mas não conseguiu, porque ele não conseguiu manter o pênis ereto. Por conta disso, desistiu de prosseguir na execução do crime e abandonou o local. Neste caso, é correto afirmar que, então, nesse caso, pessoal, ele queria e não conseguiu, ou ele desistiu? Não, ele não desistiu, ele não conseguiu. Olha o que está aqui, ó. Falha fisiológica alheia à sua vontade. Então, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, tá? Se o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade, eu tenho tentativa. Então, aqui o gabarito, né, ele vai falar A, ele fala em desistência voluntária, tá errado, porque o crime não se consumou por circunstâncias alheias. A B, ele fala em arrependimento eficaz, também tá errado. A C, ele fala que a conduta é atípica, e a D, ele vai falar em tentativa de estupro. O gabarito é exatamente a alternativa D, tentativa de estupro. Tudo bem, pessoal, tá? Então, essas duas questões servem aí para vocês verem mais ou menos como é que isso aparece na prova, tá bom? Prosseguindo agora, falamos então dos institutos do artigo 15, agora vamos falar do artigo 16 do Código Penal, arrependimento posterior. Tá? Arrependimento posterior, tá? Arrependimento posterior. Aqui é muito importante lembrar que na figura do arrependimento posterior, chamado de ponte de prata,
diferentemente dos institutos do artigo 15, que são chamados de ponte de ouro. Qual que é a peculiaridade aqui? O crime já se consumou, tá, pessoal? O crime já se consumou, tá? Então, aqui o crime já se consumou. O crime já se consumou, diferente das hipóteses anteriores, em que o crime não se consumou por ato voluntário do agente. Aqui o crime já se consumou. Acontece que, para eu aplicar essa figura, eu preciso de alguns requisitos. Então, para eu aplicar essa figura, eu preciso de alguns requisitos. Primeiro requisito, ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, não vai caber essa figura em crime com violência ou grave ameaça. Então, perceba que na extorsão mediante sequestro, nem tem como aplicar esse instituto, no roubo também não. Segundo requisito, reparação do dano ou restituição da coisa. Segundo requisito, reparação do dano ou restituição da coisa. Terceiro requisito, até o recebimento da denúncia. Cuidado para não confundir isso, não troca, porque eles vão costumar trocar na prova, né? Recebimento e oferecimento. Então aqui esse ato, né, de reparação do dano ou restituição da coisa tem que se dar até o recebimento da denúncia. E quarto requisito, por ato voluntário do agente. Tudo bem, pessoal? Por ato voluntário do agente. Então, muito cuidado. Preenchidos esses quatro requisitos, obviamente, por serem requisitos, são cumulativos, aí eu tenho a aplicação do Instituto do Arrependimento Posterior. Percebam que ele não se confunde com as hipóteses que a gente viu no artigo 15. Não precisa que seja espontâneo, basta que seja voluntário. É o mesmo requisito, é o mesmo elemento que a gente viu no artigo anterior, ok? Eu não preciso que tenha partido da iniciativa dele, basta que não seja coagido. Então, exemplo, ele vai lá, né? Eu preciso que a vítima, se a vítima pedir para ele devolver o bem, ele devolver porque a vítima pediu, ele vai ser beneficiado. Foi voluntário, isso é o suficiente. Eu não preciso que seja espontâneo, então não precisa ter partido da iniciativa dele, tá? Agora, consequência. Consequência, pessoal. Qual é a consequência aqui? Consequência, no caso do arrependimento posterior, não vai mudar o crime, porque o crime já se consumou, já se aperfeiçoou em justo penal. Eu vou ter uma redução de pena. Então, arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena. Essa redução vai ser de 1/3 a 2/3, tá? Essa redução aí vai ser de 1/3 a 2/3. Tudo bem, pessoal? Perfeito? Aí a pergunta que surge é, bom, mas e se essa reparação do dano à restituição se der após o recebimento da denúncia? Se ela se der após o recebimento da denúncia, aí vai incidir uma circunstância atenuante, tá? Se ela se der após o recebimento da denúncia, aí vai incidir uma circunstância atenuante. Tá legal, pessoal? Tá. Então aí não vai incidir essa causa de diminuição de pena, mas uma circunstância atenuante. Tudo bem? Perfeito. Agora, prosseguindo aqui, tratamento especial para alguns crimes. Tem algumas situações em que a reparação do dano ou a restituição da coisa tem consequências diferentes. Eu vou falar aqui só de duas, tá? Para vocês, para a gente tratar só de duas hipóteses mesmo, tá? Então, primeira hipótese, nos crimes contra a ordem tributária. Nos crimes contra a ordem tributária, se o sujeito paga o tributo, tá? A qualquer momento, mesmo após o trânsito em julgado, isso gera extinção da punibilidade. Então, nos crimes contra a ordem tributária, o pagamento do tributo a qualquer momento, ele gera extinção da punibilidade, tá? Ele gera extinção da punibilidade, tá? Agora, peculato culposo. Peculato culposo. Peculato culposo. Peculato culposo. Aqui no peculato culposo, o que é que eu tenho? Eu tenho uma consequência específica. A reparação do dano no peculato culposo, ela tem consequências muito
pontuais que estão previstas lá no 312, parágrafo 3º, tá? Aqui, só para vocês entenderem o que está na lousa, o parágrafo 2º traz a previsão do peculato culposo e o parágrafo 3º traz a previsão da reparação do dano no peculato culposo. Se a reparação do dano no peculato culposo, cuidado, não abarca o peculato doloso, tá? O peculato é um crime funcional. Se a reparação do dano no peculato culposo é anterior à sentença condenatória irrecorrível, sentença condenatória recorrível é decisão transitada em julgado, extingue a punibilidade. Agora, se a reparação do dano no peculato culposo é posterior à sentença irrecorrível, reduz a pena da metade, ok? Reduz a pena da metade. Então, muito, muito cuidado com isso. Tudo bem? Perfeito? Bom, ótimo. Falamos então aqui do peculato culposo, que tem consequências específicas. É importante vocês terem aí noção sobre isso. Legal? Bom, para a gente terminar a tipicidade objetiva, vamos falar de um último instituto. Só vou colocar esse outro nome aqui, que é o crime impossível, que é o artigo 17 do Código Penal, tá? Que é o artigo 17 do Código Penal. Então, artigo 17 do Código Penal. Crime impossível, também chamado de tentativa inidônea. Bom, o que é que eu tenho no crime impossível, pessoal? Eu tenho no crime impossível, como o próprio nome diz, né, embora o nome seja ruim, uma hipótese em que não há risco de lesão ao bem jurídico. Não tem risco de lesão ao bem jurídico no crime impossível. É essa a ideia do crime impossível. É uma causa de exclusão da tipicidade material, porque não há risco de lesão ao bem jurídico. Não tem como eu colocar em risco o bem jurídico aqui. Eu tenho duas espécies de crime impossível, tá? Eu tenho duas espécies de crime impossível. Primeira espécie, absoluta ineficácia do meio. Primeira espécie, ou primeira hipótese, absoluta ineficácia do meio, tá? Essa é a primeira espécie ou hipótese. E o que é meio aqui? É um meio empregado para a prática do crime. Exemplo, eu tento matar alguém com a força da mente. Cara, crime impossível, não tem, a priori, né, salvo alguém que prova o contrário, não tem como eu matar alguém com a força da mente. Então, absoluta ineficácia do meio. O meio empregado é absolutamente ineficaz para gerar o resultado. Eu tento envenenar alguém com farinha, não vai rolar, tá? Por quê? Porque eu tenho crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Segunda espécie de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. E o que é objeto aqui? É objeto material. E o que é objeto material? É a coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta do agente. Então, objeto material é a coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta do agente, tá? Isso é objeto material, é a coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta do agente. Isso é objeto material, ok? Exemplo, matar alguém que já está morto. Eu efetuo disparos para matar uma pessoa que já está morta. Não tem como eu matar essa pessoa porque ela já está morta. Tá legal? Então são essas duas espécies de crime impossível. Pessoal, tanto aqui a ineficácia quanto a impropriedade devem ser absolutas. E a pergunta, e se elas forem relativas? E se elas forem relativas? Exemplo de ineficácia ou impropriedade relativa. Exemplo que a gente costuma dar, roleta russa. A arma, ela não está totalmente desmuniciada. O revólver está parcialmente desmuniciado. Ou seja, ele tem munição parcialmente, ok? Ele tem munição parcialmente. Eu giro o tambor e efetuo o disparo. Nessa hipótese, a ineficácia não é absoluta, ela é relativa. Por quê? Porque tem risco de lesão ao bem jurídico, porque tem munição. Então, o cara pode responder por tentativa. Então, nessas hipóteses de ineficácia ou impropriedade relativas, o agente pode sim ser responsabilizado pela tentativa. Tá legal? Agora, uma discussão interessante que a gente tem aqui envolve crime impossível e sistema de vigilância. O sujeito entra no mercado, vai lá pegar o bem, né? O segurança olha ele pegando o bem, fica só esperando ele passar pelo caixa sem pagar para deter ele em flagrante delito. Eles viram ele fazendo tudo desde o início, só esperaram ele passar pelo caixa sem pagar para prisão em flagrante. Nessa hipótese, pessoal, crime impossível é sistema de vigilância.
Posso falar em crime impossível aqui? Essa é a discussão. Não. Por que não? Tá? Não posso falar em crime impossível porque não há sistema de vigilância perfeito. É a súmula 567 do STJ. Então, se ele é pego antes de sair do local, após passar pelo caixa, eu não vou poder falar em crime impossível, aí, porque não existe sistema de vigilância perfeito. Ele poderia ter conseguido fugir, ele poderia ter conseguido se desvencilhar de segurança. Então, o STJ entende que não é crime impossível nessa hipótese envolvendo sistema de vigilância. Tudo bem, pessoal? Perfeito? A gente falou, então, aqui, terminamos a parte da tipicidade objetiva. Eu vou fazer um intervalo de 5 minutos só, porque eu bebi muito café, então preciso ir ao banheiro e vou fazer um intervalo de 5 minutos. A gente volta e vai, e aí a gente termina vou falar um pouco de dolo, de culpa com vocês. Não vou entrar em erro, porque erro é um tema longo. A gente vai falar um pouquinho de dolo e de culpa, fazer um intervalo só de 5 minutos para eu ir ao banheiro, e aí a gente já volta, falar de dolo e culpa, e depois eu deixo uns 15, 10 minutos para vocês tirarem dúvida caso queiram, tá bom? 5 minutinhos, pessoal. Olá, pessoal. Vamos lá. Vamos voltar aqui com o microfone. Bom, então vamos lá. Então, a gente agora vai conversar um pouquinho sobre dolo e culpa, dar algumas dicas, falar algumas coisinhas sobre esse tema. É importante lembrar que a gente já falou aí que a tipicidade subjetiva pode se dar ou por dolo ou por culpa, e que no direito penal, o princípio que rege é o princípio da culpabilidade, e segundo esse princípio, não há em direito penal responsabilidade objetiva. Ou seja, não há crime sem dolo ou culpa. A gente só vai responder se ele agir no mínimo com dolo ou com culpa, tá? Bom, como descobrir se o tipo é doloso ou culposo? Pessoal, em regra, os tipos são dolosos. Essa é a regra no ordenamento jurídico, ok? Então, em regra, os tipos são dolosos. Agora, a culpa, ela é regida pelo princípio da excepcionalidade. O que significa isso? Só se pune a culpa se houver previsão, e isso é excepcional, é exceção, tá? Então, a culpa é regida pelo princípio da excepcionalidade, ou seja, só tem relevância penal quando expressamente prevista. Então, a gente só vai punir a culpa se houver previsão expressa. Essa ideia de princípio da excepcionalidade do crime culposo está lá previsto no artigo 18, parágrafo único do Código Penal. Então, muito cuidado com isso, tudo bem? Agora, dolo, pessoal, vamos falar um pouquinho de dolo. Dolo ele tem dois elementos, tá? O dolo é o conhecimento mais a vontade. Conhecimento é o elemento cognitivo e vontade é o elemento volitivo. Então, dolo é conhecimento mais vontade. Então, a gente conhece, ou seja, ele sabe que pratica as elementares e quer praticar as elementares. Conhecimento mais vontade. Vou trabalhar aqui para vocês uma classificação mais simples entre dolo direto e dolo eventual. No dolo direto, o agente quer, ele busca o resultado, né? Então ele atira para matar. Esse é o dolo direto. Já no dolo eventual, ele prevê e assume o risco do resultado. Tem umas 10 teorias sobre dolo eventual. No Brasil, a gente costuma trabalhar com a ideia de que no dolo eventual o agente assume o risco do resultado. Agora, uma questão interessante que envolve jurisprudência também, que é o sujeito que conduz veículo automotor embriagado e atropela alguém, atua com dolo eventual? A minha dissertação de mestrado, escrita lá em 2013, 2014, né, com orientação do NUT, foi sobre dolo. Né? Então, esse é um mal entendido muito comum. Não existe relação necessária entre embriaguez e dolo eventual. A gente pode estar embriagado e achar que o resultado não vai ocorrer. Tá? Não há uma relação necessária, automática, entre embriaguez e dolo eventual. Eu posso ter embriaguez e dolo eventual, mas não há uma relação necessária, automática entre ambos. Então, por si só, tá? A embriaguez não acarreta o reconhecimento do dolo eventual. Então, muito cuidado com isso. Não há essa relação necessária e automática entre embriaguez e dolo eventual. Tudo bem, pessoal? Tem julgado do STJ do ano passado sobre isso, inclusive. Então, muito importante vocês terem essa
essa noção aí sobre esse assunto. Tudo bem, pessoal? Eu preciso de mais elementos. Não há uma relação aí necessária entre embriaguez e dolo eventual. E aqui, quando a gente fala de culpa, já por outro lado, a culpa nada mais é que uma quebra de dever de cuidado em relação a um resultado previsível. Então, a culpa demanda uma quebra de dever de cuidado em relação a um resultado previsível. E aí o ponto mais importante para o exame de ordem é diferenciar dolo eventual de culpa consciente. Então, como eu diferencio dolo eventual de culpa consciente, pessoal? Basicamente, eu diferencio dolo eventual de culpa consciente da seguinte forma. Nas duas hipóteses, pessoal, o agente prevê o resultado, tá? Nas duas hipóteses, ele prevê o resultado. No dolo eventual, ele prevê e assume o risco. Já na culpa consciente, ele prevê e acredita ser capaz de evitar. Já na culpa consciente, ele prevê e acredita ser capaz de evitar. Então, muito cuidado aí com essa diferenciação, tá legal? No dolo eventual, ele prevê e assume o risco. No exame de ordem, quando isso aparece, você basicamente tem né, o examinador vai trazer essa informação para você. Na prática vai ser muito difícil, mas na teoria é simples. Na teoria, basicamente, o examinador vai dizer que o sujeito estava conduzindo o veículo automotor em alta velocidade, alertaram ele sobre isso e ele disse que não se importava, pronto, falou isso, você vai botar lá na resposta dolo eventual. Ou então vai aparecer que ele disse que acreditava que nada aconteceria porque ele é um ótimo motorista. Culpa consciente, tá? Então, basicamente, você vai ter que ver o enunciado. Na teoria é muito simples, para fim de prova também é simples, que a prova tem que te dar a resposta. Na prática, essa diferenciação é bastante complicada e também é uma questão bem problemática no direito penal, que tem várias discussões e etc. relacionadas a isso, tá? A gente tratou aqui de dolo, de culpa, tratamos do conceito de cada um. Né? A prova não costuma cobrar muito conceito, o que é importante aqui é você lembrar de diferenciar minimamente ambos para trabalhar com um caso concreto e tratar dessa diferenciação clássica clássica no sentido de uma diferenciação que você tem que dominar para a prova, pelo menos na teoria, pelo menos no nível mais básico, entre dolo eventual e culpa consciente. Tudo bem, pessoal? A gente falou, então, de bastante coisa. A gente falou de conduta, de nexo causal, de resultado, de tipicidade. Falamos de tipicidade objetiva e falamos de tipicidade subjetiva. Eu acho que é o suficiente. Erro é um outro tema longo. Aí a ideia é a gente ter um encontro para tratar aí, pelo menos bastante tempo só sobre erro. Eu deixo esse tempo aqui. Caso vocês tenham dúvida, eu estou à disposição. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Caso tenham, só chamar. Tem alguma dúvida? Se alguém tiver, escreve aí. Vou esperar um pouco caso alguém tenha dúvida. Eu estou à disposição também. Eu vou mandar depois esse material, essas anotações de aula, né? Eu vou mandar para eu vou mandar aí para depois. Vou mandar depois para eles. Então, acho que não há dúvida. Eu vou mandar depois o material escrito por Surreal para vocês terem as anotações de aula, porque isso pode ajudar vocês. Tudo bem, pessoal? Eu agradeço, então, aí a atenção de todas e todos. Espero que tenha ajudado vocês a memorizarem. Da parte de teoria do crime, essa é a parte mais importante, sem dúvida, né? A parte de tipicidade é a que cai mais, por isso que eu tratei dela. Então, sem dúvida, é a parte que cai mais e é a que mais aparece estatisticamente. Tá bom, pessoal? Então é isso. Agradeço, obrigado, Vitória. Agradeço aí pela consideração. E bom, desejo aí a todas e todos um bom sábado, um bom fim de semana. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau aí. Bom dia.